pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco, ou, por que não, o novo Movimento em Foco. Estamos aqui reunidos mais uma vez, a trindade da fisioterapia, eu na água, Aí. Cássio Franco no suquinho, Cris no backstage na água. Não, no suquinho. No suquinho, só eu que tô na água. Boa, muito bom. Então, estamos aqui reunidos para o seguinte assunto. Qual que é o assunto? É treinando que se atende. Você que ouviu É Errando que se aprende. Foi pro ar nessa semana agora. Estamos gravando quinta-feira, dia 25 de janeiro. Então agora o tema é o seguinte, é treinando que se atende. A ideia desse tema veio de muitas vezes durante episódios a gente citar a necessidade de gravar esse tema, que é o nosso skin in the game enquanto fisioterapeutas prescritores de exercício, né, para os nossos pacientes, para os nossos clientes. Muitas vezes a gente vê dificuldades na execução, no comando, muitas vezes dificuldade em como dar comandos para execução adequada, como ilustrar movimento, e a gente acredita no movimento. O fisioterapeuta deve ser ativo, deve ser participativo em atividades, né, físicas, enfim, esportes que vão dar ali alguma base também para ele conseguir prescrever e atender melhor os seus clientes, né? E, bom, e pano de fundo para esse tema inicial aqui, eu tinha comentado com o Cássio, com o Franco, mandei no nosso grupo, um estudo feito em 2021 com resultados interessantes, que pesquisaram basicamente o seguinte. Estou modificando aqui, um minutinho. Isso, tem que arrastar aí para o seu lado. Não chegou aqui. Chegou agora. Então é o seguinte, esse estudo de 2021 tem o seguinte título: We don't know our own strength. Nós não sabemos a nossa própria força, né? Então, uma pesquisa sobre atitudes relacionadas ao treinamento de força, comportamentos e conhecimento de profissionais fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia. Foi um estudo que basicamente tinha como objetivo descrever e comparar então as atitudes e comportamentos e conhecimento acerca do treinamento de força de fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia e determinar as características desses participantes, como elas influenciam em resultados de score de conhecimento relacionado a esse tema, do treinamento de força. E eu vou trazer aqui, não vou pular um pouco a parte de método para a gente se ater mais ao resultado e ao que a gente vai trazer aqui na nossa conversa. Então, foi um estudo relativamente grande, 777 fisioterapeutas, 648 estudantes de fisioterapia. Desses, quase 90%, tanto dos terapeutas quanto dos estudantes, reportaram frequentemente prescreverem treinamento de força. Cerca de 48% dos fisioterapeutas sentem que a sua educação profissional não prepararam suficientemente para aplicar o treinamento de força. Então, 48% para os profissionais, comparados com 24% dos estudantes que tinham essa impressão de que a educação ali profissional não os preparou para aplicação. 68% acreditou que o treinamento de força era prescrito de forma inadequada na fisioterapia, isso 68% dos profissionais, e comparando com 40% dos estudantes. Cerca de 62% dos fisioterapeutas e 55% dos estudantes marcaram um score nos testes de conhecimento dessa área acima de 70%. E aqui tem um dado que acho que é um dado talvez o mais relevante que vai puxar para o nosso papo, que é a educação adicional em treinamento de força e a participação regular no treinamento de força aumentou as chances, né, tanto de estudantes quanto de profissionais terem um score acima de 70% sobre esse tema. Ou seja, a gente pode puxar, claro, ter reflexões sobre esses outros achados aqui, esses outros resultados do estudo, né, comparando profissionais e estudantes,
mas o que traz a alusão do título do episódio, é Treinando que se Atende. Basicamente o profissional que está participando regularmente de treinamento de força, ele geralmente vai ter um conhecimento melhor acerca daquele assunto. E isso a gente pode trazer dentro do episódio para outras capacidades também, né? Muitas vezes. Um comentário só, eu achei interessante o resultado desse estudo, que os estudantes são mais confiantes, né? E aí me lembrou um pouco aquela curva de... Como chama? Krieger? Que é do... O quanto você sabe sobre o assunto, o quanto você... Dunning-Kruger. Efeito Dunning-Kruger. Esse mesmo. Cacete, nossa. Que quando você sabe... Esses momentos que você tá pra lembrar de um negócio, dá uma angústia, cara. Dá né? tipo, cara, qual que é o nome? Que o cara, às vezes, quando não sabe nada do assunto, ele acha que sabe pra caralho, né? Então, eu imagino que seja um pouco isso, o aluno achar que... Não, o treinamento teórico que a gente recebe na faculdade para passar treino é suficiente. A hora que ele cai na prática mesmo e vai passar um treinamento, aí que ele vai ver que não era. Uma reflexão só sobre o resultado. Cara, esse efeito Dunning-Kruger acontece para tudo, né? Isso é legal. Posso só explicar o que é, porque acho que deve ter gente que não sabe, mas aí a gente usa isso depois. Mas é justamente a curva de aprendizado de experiência que a pessoa vai tendo ali e a percepção dela do quanto que ela domina o assunto. E imagina a linha do tempo correndo, né, para direita, ela vai ter uma percepção de domínio sobre o assunto inicialmente, quando ela está entrando em contato com aquilo, muito pobre, só que rapidamente ela começa a se reconhecer como alguém que sabe muito. Então, começa a ficar naquele momento perigoso. Esse é o momento mais perigoso, porque ela não sabe muito e acha que sabe muito. O Cássio já falou várias vezes aqui, o acha que sabe, né? Você falou do professor de Asa Delta que falava isso? Não, era o cara que sabe. O cara que sabe, isso. Então, o cara que sabe, você não ensina. Isso. Ele já sabe. Aí, muito provavelmente, ao longo das experiências, essa pessoa vai batendo a cara e vai falando, opa, talvez eu não saiba tanto assim. E ela vai, na verdade, tendo mais bagagem, só que vai ficando aos pouquinhos mais insegura. Até que chega um momento ali que ela entra num vale que ela sabe mais do que o iniciante, mas ela se posiciona menos porque ela sabe que não sabe tanta coisa assim. E aí, depois que vira especialista mesmo, já vai ficando mais ponderado. Sabe que não sabe muita coisa, mas sabe que já sabe bastante coisa. Então, fica num ponto comedido, assim, ótimo, né? Legal. Eu tava puxando aqui uma imagem, não deu tempo de colocar de espelhar ela. De espelhar, mas deixa eu ver se rola. Dessa curva. Olha lá. Peak of Mount Stupid. Tem vários exemplos, né? Eu acho legal os exemplos que ele cita, tipo... É um gráfico da confiança pela competência, né? Isso. Então, no começo, quando o cara ganha um pouquinho de competência, ele já se acha, fica confiante pra caralho, né? Já sou fodão. Aí tem o Vale do Desespero. O cara não sei nada. E ele tá melhor do que o que se achava fodão. Mas vai pro desespero. Ele tem bem mais competência, né? Só que ele consegue já visualizar o que tem pela frente, né? Fala, cara, olha o tanto que tem de competência para desenvolver. Então, sou um bosta, sei nada. Melhor nem falar nada. E aí, onde vocês estão aí? Eu tô no pico da estupidez. Eu acho que eu sei pra caralho. Sempre foi assim, cara. Quero ver alguém me convencer que eu não sei. Sempre foi assim, Cassinho. Sempre, opa. Sempre, né? Ó, essa imagem é legal porque mostra as frases, né? Então, alto nível de confiança no início com baixa competência. Claro, eu sei de tudo. Depois, então tem um pouquinho mais aqui que eu
do que eu pensava, né? Do que eu pensava. Aí é o vale do desespero aqui, talvez, né? Eu talvez nunca vá entender isso. Ah, putz, agora eu tô começando a entender de fato. Beleza, chegamos num nível de competência melhor e uma confiança também melhor. Bom, não foi fácil? Não foi. Complicado, sim, enfim. Boa. Várias formas de enxergar isso. Fecha esse daí, bora voltar pro voltar pro papo de fato. Cara, antes de entrar no papo de fato, eu preciso fazer um comentário sobre você. Não sei que bruxaria você fez, mas bizarra a sua mudança em relação a rinite. Você apertou uns botões no nariz, mexeu aqui. Sei, cara, acho que... Do nada, o cara começou a falar como se estivesse normal. Há 5 minutos atrás... Sei que eu não tô. Você não sabe a força interna que eu tô fazendo senhora, aqui. Cara, tá impressionante. Pra ele tá bom, né? Pra mim tá horrível. Há 5 minutos atrás estava arranho escorrendo para tudo que é lado. É igual um maratonista que passa voando no quilômetro tá fácil. 40. Você fala, pô, tá bem, tá voando. Você vai perguntar como ele tá, entendeu? Sou eu, aqui controlando a minha rinite. Atleta de alto desempenho para controle de alérgenos. Caramba. Bom, vamos lá. Bom, a gente citou pra caramba isso durante vários episódios, né? Que o físio sedentário, assim, pode ter muita dificuldade em prescrever treino, né? E acho que você, Cássio, talvez veja um pouco disso na graduação, porque, enfim, é um momento de último ano ali de estágio em que talvez muitos deixem de fazer um pouco atividade física, talvez muitos não tenham feito até então, o que é curioso, né? Dentro de uma faculdade de fisioterapia, de área de saúde. A gente, no nosso dia, você também, enquanto supervisor, deve ter visto algumas situações. Eu vi algumas situações enquanto fui supervisor por pouco tempo e no dia a dia, em contato com outros profissionais também, né? Cara, o físio ou profissional de saúde praticar atividade física tem várias camadas aí. Uhum. Uma é o exemplo. Pô, você tem que dar o exemplo. Você não vai falar para alguém que é importante fazer atividade física se você não faz. E aí é um tema que a gente tá para trazer também aqui uma pessoa para falar. A gente já falou com o João Pinto, que é da medicina do estilo de vida, e provavelmente ele citou aí no episódio que um médico que pratica atividade física tem muito mais chance de prescrever atividade física para o paciente dele. Uhum. E a gente vai trazer a Débora, que fez o doutorado avaliando o conhecimento dos médicos a respeito de atividade física e prescrição de atividade física. Então, tem a questão do exemplo, a questão o fisioterapeuta, a nossa ferramenta de terapia é a atividade física, então vai ser muito difícil um fisioterapeuta que não faça algum tipo de exercício com o paciente, né? Mas e aí a gente vê aquele que não pratica com mais dificuldade de prescrever. Uhum. E eu acho que, inclusive, eu vejo com alguma frequência físios que não praticam e que o tipo de terapia é justamente mais passiva. Né? Uhum. Não dá para saber o que é causa e efeito necessariamente, mas, sei lá, você pega alguns fisioterapeutas extremamente habituados com terapia manual do começo ao fim da sessão. Você pega linhas da físio, sei lá, enfim, quiropraxia, por exemplo. Enfim, dentro de uma sessão de quiropraxia você não tem exercício. Uhum. E você vê assim que são fisioterapeutas claramente sedentários também, muitas vezes. A turma do choquinho. A turma do choquinho. Porque tem uns físicos que a sessão é baseada 100% em aparelhos, terapias né? passivas. Choquinho, calorzinho, cozinha o paciente com várias modalidades de calor e beijo, tchau. Uma das coisas que realmente acontece, eu via bastante no estágio, pega um perfil de pessoa que talvez até já tenha praticado alguma coisa, mas comparado com alguém que realmente pratica com regularidade e tem um histórico de prática esportiva, o que mudava muito não é só a prescrição, mas a demonstração. Demonstração de exercício é uma das coisas que é bizarro o quanto muda.
E a demonstração, um exercício bem executado, faz muita diferença para a confiança do paciente. Porque sempre tem, e inclusive são frases que a gente ouve, né? Eu ouvi bastante no estágio, nossa, mas nem você consegue fazer, eu vou fazer, né? Então, começar conseguindo fazer pelo menos o mínimo do repertório que você pretende prescrever seria o mínimo justo aí, né? Mas também tem o lado da vivência, de sentir na pele, de entender, de ter noções, de fixar noções não só pela parte teórica, mas trazer aquilo à experiência física e saber o que a pessoa vai sentir com aquela, né, com aquela prescrição, com aquele exercício. Já antecipar as principais possibilidades ali de sensações, não só durante, mas tardias também. E com certeza, quando você tem a vivência, fica mais fácil, né? Você já passou por aquilo, então você sabe o que esperar, você sabe o que o paciente vai sentir. É uma coisa que a gente trouxe até no episódio com o Nicolas, né, do Skin in the Game, né? A própria, de repente, se for o caso, a própria cultura do esporte, você está vivenciando aquilo, falar a mesma língua do paciente, enfim. É claro que a gente não precisa sair praticando. A gente pode entrar nesse tema também, mas sair praticando tudo que o paciente faz, né? Porque o paciente vai atender o cara que faz um puta de um esporte de risco, e, enfim. Mas pelo menos as noções e de capacidade que ele vai precisar para aquilo e saber você recrutar essas capacidades em você é um mínimo ali para conseguir orientar, né? E você ser generalista em termos de participação esportiva, acho que é interessante também. Né? Já ter vivenciado um pouco de tudo. Porque você pode nunca ter feito uma escalada na montanha, mas você já fez indoor, já sabe mais ou menos alguma coisa. Ou já fez uma prova, uma prova de endurance de correndo, você imagina mais ou menos como é um triatlon. Então, você vai trazendo elementos do... Você vai aproximando, né? Vai aproximando. Apesar de esportes, né, de terem esportes diferentes, a vivência do exercício acaba tendo muitos elementos em comum, né? Sentir a fadiga, sentir o cansaço, ter noção da dificuldade de execução. Acho que... só pensando na questão do aluno, do que esse estudo ele usou uma população norte-americana, né? Então a gente não sabe exatamente o que eles aprendem na faculdade e qual que é o perfil desse aluno. A vivência o que eu tenho visto assim em 20 anos, 20 e pouco mais de 20 anos com alunos, o perfil mudou bastante. Antes era muito comum ter aluno de fisioterapia tabagista. Era facilmente metade da sala fumava. Olha só, eu sabia disso, cara. Facilmente. E a minha geração era de jovens que fumavam bastante. Talvez tenha sido a primeira a ser bombardeada com cigarro faz mal. E a galera... Acho que vários cursos, no geral, talvez tenha tido essa mudança. Né? Acho que sim. Mas, ao mesmo tempo, tinha mais praticantes de atividade física também. Hoje, o cigarro é praticamente inexistente. Então, chega a ter turmas de fisioterapia que você pergunta se alguém fuma, é zero. Né? Tô falando da USP lá. Então, talvez tenha diferença em outras faculdades. Mas também, eu vou dizer que o índice de prática de atividade física é pelo menos... Ou o índice de sedentarismo lá vai ser em torno de 50%. É alto, né, cara? É alto. Cara, mas eu vou defender um pouquinho ao lado do estudante aí, porque eu lembro que foi uma grande dificuldade na época da faculdade manter uma atividade regular, porque eu vou dar o meu exemplo e tenho certeza que tem gente que tem rotinas até mais puxadas do que era a minha. Eu lembro do Vagnão na época e não são poucos os casos nesse sentido. Mas gastava 1h50 para ir até a faculdade. Metrô já daquele jeitão. Você tinha que ser surfista de trem, né? Surfista de praticar trem. Alguma coisa. Aí beleza, tinha aula no primeiro período, almoço, segundo período aula às vezes em outro lugar, então já perde tempo pra caramba com deslocamento. E muitas vezes tinha atividade
no último período, ali à noite, que é extracurricular, mas, cara, sempre estava envolvido em liga e em extensão acadêmica, e era voltar para casa, e até me envolvia nisso, que era para não pegar metrô lotado, coisa lotada, justamente para voltar 9, 10 horas da noite, já tendo comido na faculdade, tomar banho e deitar na cama para no outro dia acordar cedo de novo. Foda-se. Não, mas eu tô falando que, cara, começa a ficar difícil manter uma rotina. Não é foda-se. Ah, não, sem foda-se. dúvida. Mas eu acho que Tem que dar seus pulos. eu acho que essa taxa... O que você faz entre meia-noite e 5 da manhã? Mas eu acho que essa taxa que você está dizendo, sei lá, se são 50% dos que são sedentários, talvez algum desses tenha um período mais sedentário na faculdade, só que muitos, talvez, desses 50% venha já sedentários. Talvez isso seja o que você quis dizer mesmo. Quer dizer, a rotina não era lá tão ferrada assim e já eram sedentários, né? Sim. Não, a rotina vai ser pior depois da faculdade. Por isso eu digo, foda-se, atividade física é igual escovar o dente, igual tomar banho. Tem que fazer. Tipo... Na faculdade, a gente termina uma aula meio-dia, a próxima é 2 da tarde. Dá para engajar no CP, dá para fazer muita coisa, não é desculpa, Cássio, não, desculpa aí, velho. A próxima é... Que horas? Vamos lá, terminou meio-dia, a próxima é 2 horas da tarde, você tem que sair de um ponto e ir pro outro, tem que pegar a fila de bandejão, tem que ter comido. Cara... Pega um dia de estrogoclipse no bandejão. Você vai ficar uma hora na fila, cara. Uma hora na fila. Fazendo agachamento, faz polichinelo. Circular na USP, que dá uma volta na USP inteira antes de te deixar onde você quer. Não, cara, no portão 3 que você demora 50 minutos para atravessar. Vocês estão de verdade no movimento em foco, fazendo apologia ao sedentarismo e defendendo o sedentário. Não, de forma nenhuma. A gente está tentando achar os entraves para uma vida As barreiras, essa é uma barreira, dentro da faculdade. É uma barreira. A barreira tá aí. Pula a barreira. Faça a sua atividade física. Pule. Não, é um dificultador. Tem sábado e domingo. Vai fazer alguma coisa. Claro, não tem dúvida, desculpa. Claro que tem. Não, a gente tá em acordo. Mas tem que fazer, mas esses são os entraves. E de fato são. Mas esse foi um dos pontos de grande melhoria na minha vida depois de formar, cara. Tipo... Depois de formar, realmente, passei a atender, trabalhar muito, ter pós-graduação, mas ali já dava para contar com um tempo na rotina, com uma rotina relativamente mais flexível, que a atividade cabia. Mas eu lembro bem, a época da faculdade era dura. Eu acho que a faculdade, assim, claro, cada um tinha mais ou menos dificuldade. Eu até consegui me engajar em alguma atividade, no segundo ano rompi o cruzado enfim, até. Mas... 5 meses, protocolinho redondo, tava andando slackline, ótimo, não façam isso em casa, e aí depois eu consegui me engajar um pouco mais e tal, nada extremamente regular, realmente depois de formado e pós-graduado foi realmente quando eu consegui encaixar mais a atividade física. O meu momento talvez o pior momento de atividade física foi durante a pós-graduação, porque era após o dia todo, atendendo pra caramba, e também durante o dia na pós não tinha tempo, terminava os atendimentos meio-dia, almoçar, 1 hora estava atendendo de novo. E muitas vezes com deslocamento ali da Unifesp, dos prédios ali do 7 até o Centro Olímpico, andando ali, que dava uma meia hora caminhando, 20 minutos caminhando. Então durante o dia não dava. E saía às 5 da Unifesp para entrar às 6 na Care. E ficava 6, 7, 8 na Care. Então, foi um momento de mais sedentarismo. Aí tinha final de semana e tal, jogava um futebol de vez em quando. Mas eu lembro, inclusive, que foi um momento que desenvolveu uma faceite de ficar em pé e de sedentário, assim. Tipo, o corpo foi... Tolerância baixa. Tolerância baixa. De vez em quando dava umas corridinhas mais ou menos, e aí a face pegava e tal. Tá certo que minha corrida já não era muito boa, podemos entrar nesse detalhe. Mas eu acho que a gente tem que tentar se engajar, porque no fim das contas dentro da sua formação você está tentando se formar tecnicamente, e você está tentando, e dentro da formação técnica, praticar, a gente está viu o estudo aqui, que vai ser importante para você saber prescrever bem também. Né? E, cara, a gente pode adicionar outros ganhos que vão melhorar a qualidade do atendimento e que não é pelo conhecimento, pela vivência só, mas
quantas vezes todo mundo já deve ter tido essa experiência, mas eu tenho praticamente diariamente. Atendeu, aí você fala, cara, não aguento mais X atendimentos que vai ter depois. E às vezes eu tenho horário de quebra ali no meio do dia, é 1 horinha que é treinar, tomar banho, se trocar e voltar a atender. Então, treino rapidinho, aquele treino eficiente. Puta, parece que o dia recomeçou dali. Você fica mais disposto, fica com o raciocínio, até parece que está mais afiado ali para seguir. É realmente uma mudança de chave que faz toda a diferença. Então, também tem esses outros ganhos que estar praticando e estar ativo vai trazer benefício para você. Puxando para os alunos de novo, eu vejo algumas coisas assim. O aluno de graduação que começa no estágio, ele está muito preocupado consigo próprio. Ele vai para o atendimento, o paciente não é o ator principal daquele, ele está preocupado com ele mesmo. Assim, o que eu vou fazer, o que eu vou perguntar, como é que eu vou passar o exercício, onde que eu consigo repertório de exercício para passar para esse paciente. Então ele está ali preocupado com o desempenho dele. E aí na hora de prescrever exercício é meio um desastre, assim, porque se é sedentário é pior, porque ele já não tem um repertório de exercício que ele já fez. Quando você tem um repertório de exercício que você já fez, tem aquele exercício que eu faço que é legal, vou passar aqui para esse paciente. O sedentário não tem esse repertório. Aí ele vai orientar a execução. O que o Franco, acho que foi o Franco que já falou, quando vai orientar a execução, o cara já não sabe fazer direito, porque ele não tem a vivência de fazer esse exercício. E não é só aluno isso, hein? Não. E aí, o principal erro, estou falando dos alunos, porque é a minha maior vivência, mas aí o paciente começou a fazer o exercício, além de pouca dificuldade de observar a resposta do paciente para saber se está dando certo o que ele queria ou não, uma subestimação do esforço. Então, normalmente, o paciente está lá tremendo, tipo, morrendo de cansaço, e o aluno, peraí, mais um pouco, ou às vezes olhando no relógio, ou contando, 1, 2, não, mais um pouquinho, aguenta aí. Ou às vezes nem está falando isso, às vezes está simplesmente falando para o paciente continuar, não está vendo que está difícil. E muitas vezes eu intervenho numa terapia para falar descansa. Eu ponho o paciente para descansar porque eu estou vendo que aquele aluno não vai dar esse comando nunca. E o paciente que é mais Caxias, assim, ele executa, né? Então, esses são os erros principais que eu vejo aí do aluno. Isso daí é uma verdade quase que 100% dos pacientes, assim. Você tem o paciente que obedece comando e parece até uma questão de honra, né? Enquanto pedir para ficar aqui, eu vou ficar. E o cara tá tremendo, tá suando, escorrendo tudo, e o cara tá brigando lá para ficar. Isso realmente acontece. E vai ter o outro lado também, o paciente chorão, né? Qualquer coisinha quer parar. Ai, tá difícil, ai, tô cansado. E aí quando você tem vivência no esporte também, você tá olhando para aquilo e falando, não tá. E você tá olhando pra pessoa, não tá dando nenhum sinal de fadiga real, assim. Ela só tá se queixando mesmo. Então, essa é a hora que você olha pro paciente e fala, cara, se você tivesse vivência no esporte, isso aqui você não estaria com essa reclamação. Porque tá longe de estar sendo uma sobrecarga importante. Cara, eu queria fazer um resumo até então, o que a gente chegou aqui dos benefícios de se treinar para atender. Começamos pelo exemplo, né? Então, é igual a história do cardiologista que fuma, né? Pô, simplesmente não dá para confiar. Então, o físio que te atende, você é um atleta e está passando por uma lesão esportiva ali, ele está querendo te devolver no seu esporte, fica difícil. É bom que ele pratique alguma coisa para ser um exemplo também. Que mais que a gente citou? Citamos a própria vivência no esporte.
enquanto trazer um pouco da cultura do esporte, da vivência motora generalista, para você conseguir prescrever. Não necessariamente você precisa fazer exatamente o que o paciente faz, mas ter uma vivência no endurance para você entender o que é um triatlon, ter uma vivência, enfim, no caso citou a escalada indoor, para entender um pouco o que é uma escalada outdoor. Que mais trouxemos já? Acho que uma outra coisa que a gente falou foi a camada de experiência do que a pessoa vai sentir depois, né? Você conseguir antecipar sensações. O Franco trouxe uma questão de bem-estar relacionada ao próprio exercício. Isso te dá uma disposição para atender melhor, dá uma oxigenada no cérebro entre atendimentos, né? Algo mais que ficou faltando do que a gente já falou, só para fazer um resumo aqui. Acho que foi bom fazer. Com certeza a gente passou. Não sinto falta de nenhum. Acho que é isso aí. E para onde a gente vai agora, senhor Rafael? Para onde vamos? Não sei. Não sei. Cara, uma curiosidade que tem aí no estudo, não sei se dá para falar isso, mas tem algumas especulações que dá para a gente trazer, que é a questão comparativo realmente estudante e o profissional, né? Não vou saber falar em número, depois se você quiser você apresenta o número, mas uma das principais curiosidades é a confiança em relação à prescrição. Tem duas coisas, né? Em relação ao conhecimento e depois tem a mesma pergunta em relação à qualidade da prescrição. E o aluno, ele sente que ele tem maior conhecimento e que ele erra menos na hora de prescrever. Se eu não me engano, inclusive no erro lá era 40% que o aluno considerava que ele errava, tinha o potencial de errar, enquanto o profissional até 68% estava falando que achava que podia errar na prescrição. O dado acho que é esse. Depois confere aí e fala. Por que será que isso acontece, cara? Uma hipótese que já veio é a falta da vivência. É isso aqui, eu vou trazer o dado. Traz aí, 48% dos fisioterapeutas sentem que a sua educação profissional não os prepararam suficientemente para aplicar o treinamento de força. Enquanto que esse percentual é de 24% para os estudantes. Tá, isso é do conhecimento. Preparação. Vê o dado seguinte. Tá. Que é em relação a prescrição mesmo. 68% acreditaram que o treinamento de força é aplicado de forma inadequada na fisioterapia, no caso dos profissionais, comparado com 40% dos estudantes que acreditam... na memória, os dados estão certos. Mas é aplicado de forma inadequada na físio, não que ele... Não que ele, né? Normalmente ele está crítico com os outros. Está crítico com os outros, acho que é essa a mudança. Mas lá no primeiro ponto já dá para seguir na explanação que ia fazer, que é o conhecimento teórico é uma camada de conhecimento, aí você tem outras camadas do conhecimento que podem chegar na prática. E aí quando a gente está falando de exercício do ponto de vista do fisioterapeuta, tem duas camadas para a gente separar, além do teórico, né? O teórico a gente já falou que o estudante tem, o profissional tem também. Mas é a vivência na pele, ele como atleta, digamos assim, e a vivência na pele dele como prescritor da terapia. O aluno, ele consegue ter também essa questão do atleta, porque ele vivencia o movimento, ele tem o conhecimento da prescrição, né, da teoria por trás, mas não necessariamente ele prescreve no mesmo volume. O fisioterapeuta ele tem a oportunidade de ter vivenciado as três: conhecimento teórico, o conhecimento na prática ele como atleta e o conhecimento na prática ele fisioterapeuta prescritor. Então é uma camada a mais que dá para ele começar a entender, tudo aquilo que eu aprendi na graduação, na pós-graduação, na hora que eu vou fazer aqui não é o suficiente. Enquanto o aluno que está vivenciando essas coisas na teoria, em muitos momentos ele vai achar que aquilo é o suficiente, aquilo basta. Então, acho que, não sei se é isso que o estudo traz, tá? Mas é a primeira coisa que eu ficaria provocado a pensar. Uma coisa que pensei agora aqui, esse lance da confiança do paciente com você, quando ele percebe, vê que você é um praticante de atividade física, enfim.
É bem comum, por exemplo, no meio do endurance, ex-corredores passarem a treinar, abrirem assessoria de corrida e tal, e sem necessariamente ter uma formação, né? Porque isso mostra muito o lado de confiança do cliente, né? Então tem muita vivência ali e tal. Claro que isso você acaba perdendo algumas coisas ali de periodização e tal, mas pelo menos do ponto de vista de confiança de quem está contratando o serviço, é um exemplo máximo, talvez, de que isso é muito valorizado mesmo, né? Cara, no nosso dia a dia tem um exemplo que eu lembro agora, 3 exemplos de nutricionistas. A Iana Glácia, a Cissa Carvalho e agora a Letícia Ferri, que são triatletas, a Iana e a Cissa com alto desempenho chegaram a competir em Kona, e eu acho que a Letícia também tá voando de performance e enche a agenda de triatleta por conta, né, da competência técnica, teórica que elas têm, mas da vivência do esporte também. Isso tem um peso, sem dúvida. Pô, na hora que você for fazer a transição, você vai tomar um não sei o que, ela não só vai te dar a questão da dieta, mas vai inserir essa questão da dieta no contexto do esporte, porque ela viveu na prática. Alguém que a gente trouxe aqui já, a Rafa Sinisgalha também. Eu ia falar dela. A Rafa tem o próprio Paulo Puccinelli, que a gente trouxe aqui também. Pessoas que vivem bem o esporte. E acabam atraindo, inclusive, as pessoas desse nicho, né? Até mais do que de outros. Cara, se você pegar na nossa prática, isso acontece toda a primeira avaliação, ou 99,9% vai acontecer aquela pergunta de mas você também corre? Mas você também faz tal coisa? Mas você também fortalece? Cara, o paciente quer saber se você vive aquilo, né? Sim. E uma resposta, às vezes, simples do tipo... Não pratico, mas já tive essa ou essa experiência, é o suficiente muitas vezes para o paciente comprar a sua explicação, né? Muitas vezes. Isso é engraçado, porque eu nunca corri como esporte e corrida, eu nunca pratiquei. E o paciente sempre perguntava, eu falo, não, cara, eu gosto de correr atrás de bola. E meio que morre aí o assunto e normalmente como eu acho que eu transmito confiança na minha explicação, o paciente também não... E depois de um tempo o paciente passa a vir indicado, ele já vem confiando. Mas teve algumas vezes que eu precisei dar uma carteirada, no sentido assim, eu tenho 5 km para 20 minutos. Caralho, não sei o quê. E tipo, eu não pratico corrida. Você contou mentira na cara lavada. Cara, eu tenho. Mas não tem mais. Hoje em dia eu não consigo. Já fiz. Muito tempo você atrás. Pega se pegar nas linhas de áudio ali, depois a Cris fala pra gente o quanto que oscilou ali, ficou estressado. Mas ficou trêmula. Teve um fechamento do... Pegou no detector de mentira aqui. Microexpressão facial de medo. Mas, enfim, já dei umas carteiradas assim de... Cara, eu não corro, mas se eu for correr eu aguento. Que aí o cara... aí, pô, não, então você é rápido, né? Fala, cara, eu prefiro sofrer muito por pouco tempo do que sofrer pouco por muito tempo. Então, eu não gosto de prova longa. Se for pra fazer... Eu prefiro ficar bom no 5 do que ir pra meia maratona, sei lá. Aí a conversa meio que morre aí também. Mas... E ele cai na sua mentira. Cara, já fui rápido. E aquilo, se você não pratica exatamente aquele esporte, você pode, de outras formas, convencer a pessoa de que você é competente naquilo também. Né? Sim. Então, cara, joguei tênis, fiz uma aula uma vez na vida. Mas, claro, se colocar uma bola na minha direção, vou bater tudo torto. Mas para tentar executar um movimento de backhand e forehand bem sem uma bola, eu consigo, entendeu? A demonstração tá em dia. Só não coloco uma bola e uma quadra na minha frente, nenhum adversário.
Mas aquilo que eu preciso para a sessão funciona. E isso é legal porque a experiência generalista que o Cássio falou, acho que é o principal recurso que vai te dar tranquilidade nessas situações, porque, cara, vamos ser realistas, ninguém vai aqui praticar tudo de forma... Não dá para ser especialista em tudo. Né? Não dá, mas você sendo um bom generalista vai te dar uma vantagem de ter o domínio corporal muito bom e satisfatório a ponto de, na grande maioria, convencer o paciente de que você sabe o que está demonstrando, mostra a confiança ali na execução do movimento e ele vai aderir aquilo numa boa. Você que está em casa, o Franco falou, ó, pratique CrossFit, atividade generalista, te prepara para tudo. Foi isso, não foi? Foi isso, exatamente eu isso. entendi isso. Não vejo por que não. Mas acho que é isso. Vocês são generalistas? Cara, me considero. Acho que eu já fui mais. Acho que atualmente eu tô... dá pra dizer que fui mais. Também. Mas o repertório de infância é generalista, que eu acho que talvez eu colocaria como esse o mais importante. Sim, concordo. Criança tem que... Eu ia falar que tem que praticar tudo, mas não é nem praticar, ela tem que experimentar tudo. E a brincadeira de rua, de pega-pega, esconde-esconde, polícia ladrão, pula muro e esse tipo de coisa. A minha infância eu tive uma parte... Eu sou paulistano, minha família toda mineira, de uma cidade bem pequena. Cara, a gente saía no meio do mato lá, fazia salto com vara, tipo, cortava bambu, aí ia pulando os corvos. Você tá mentiroso, hein, Cássio? Aí a gente ia fazendo umas trilhas assim, tipo... Hoje eu vou ver as trilhas, era tipo quintal da casa da avó com casa da vizinha, vai somando os quintais. Quando você é pequeno, parece um negócio surreal. E aí a gente ia pular os corgos metia a vara do bambu no meio do corgo, pulava pro lado de lá, fazendo um salto com vara, assim. É muita vivência de... Pô, vou contar mentira pra caralho. Mas, tipo, uma das coisas que a gente fazia na infância era rodeio. Tipo... Montar em ovelha. Em bezerro. Juntava os bezerros no curral. Aí tinha uma parte que era laçar. Então a gente pegava o laço e tentava laçar o bicho. E tentei uma vez, não consegui. Dou o laço pro outro, o outro vai. Quem laçasse, montava no bezerro. E o bezerro saía pulando, você em cima. E uma hora você caía, se estrupiava. Então, cara... Vivência motor eu tenho pra caramba. Tipo, generalista. E, assim, o que eu pratiquei a fundo, futebol. Mas também natação, pratiquei bastante. Artes marciais, eu fiz um pouco de tudo. Nenhuma, tipo, nunca... Eu apanho de qualquer um. Mas eu sei fazer movimentos de diversas artes marciais. Já fiz judô, já fiz taekwondo, já fiz capoeira. Acho que foi só isso. Esportes mais de aventura, asa delta, paraquedas, esportes com bola, era futebol, mas educação física, você faz um vôlei, faz um basquete, faz um skate, descer morrão gramado com shapinho de skate ou com tipo aqueles snowboard assim, mas na grama. Tipo, nossa, vivência tem muita se for procurar. Isso é legal demais. Só para voltar no tema do estudo, acho que uma atividade que realmente colabora muito para a prescrição é o treino de força mesmo, o treino resistido, porque aí você começa a lidar com variáveis mais controladas, né? Quando a gente está... Com a sistematização, né? Sistematização, né? Então, talvez seja o primeiro contato, mesmo que indireto, com uma periodização, uma progressão de carga, um entendimento de qual valência você quer construir, o que você tem que fazer para aquilo. Então, é um repertório que ele consegue casar muito bem a teoria com a prática, né? Então, é um saldo positivo. De tempo de descanso, número de séries, essa parte mais... É um saldo positivo, realmente, ter uma vivência de treino de força, mesmo que seja pontual.
Mas acho que ela ajuda realmente o fisioterapeuta a usar todos esses outros conhecimentos e agregar com esse know-how aí de periodização, de prescrição de exercício. Ponto importante mesmo que você levantou. Eu aí, concordando com o estudo, eu acho que o fisioterapeuta é muito mal preparado para passar treino. E aí, vamos sair da nossa bolha, mas o que é comum pra caramba, assim, o médico manda aquela prescrição, fortalecimento de quadríceps, aí o físio põe um pezinho de 1 kg na canela do cara e faz 3 de 10 repetições. Aí você pega um atleta que isso é destreino para ele, você não tá tendo nenhuma sobrecarga. Então, eu vejo o físio errando no recurso que usa. Então, por exemplo, vai usar um TheraBand e não entende a tração que o elástico dá. Ou vai usar um pezinho. Pô, quantas vezes já vi a pessoa em pé, segurando uma anilhazinha, um pezinho de 1 kg, fazendo rotação medial lateral de ombro, achando que está treinando manguito. Sem resistência ali, né, no sentido do movimento. Então, tem a parte mecânica básica, assim, às vezes, da pessoa não entender. Que aí a teoria bastaria, né? A teoria basta, Aí o cara é fraco de teoria e fraco de prática. Mas então a gente vê essas coisas assim. Mas, pô, isso. Tá, tô sendo drástico pro lado ruim. Mas aí, quando vamos considerar que o físio acertou o exercício está bem executado. O planejamento de carga, de volume, isso normalmente é aleatório. Cara, vamos combinar que treinamento é um negócio difícil. Sim. Então, sendo bem sincero, é mais fácil errar do que acertar. Uhum. Quer dizer, vamos botar caramba, me fugiu o nome. Vamos botar um contexto aí. Fazer o feijão com arroz, que é aquilo que não é o melhor treinamento possível, mas não é errado, isso não é difícil. Não, isso não é difícil. Então, isso vai servir para 80% da população. Uhum. Então, acertar para a maioria é fácil. Se você vai para um treinamento, para algo mais específico, para um atleta, ou para uma situação, tipo, o que a gente discutiu eu fui com o viés de quem atende 1 a 1 e tem que acertar 100% daquele paciente, né? E pensando num atleta que vai fazer maratona de Tóquio ali, que você não pode entrar com um treinamento que concorra com a endurance do cara. Mas, então, acho que a gente fez o episódio com a Débora sobre o TI. Ali vai ser mais fácil errar, você tem que controlar mais coisas. O atleta de alto rendimento, você tem que ali é milimétrico o negócio. Então, aí, esse tipo de treinamento visando a alta performance realmente não é para qualquer um, é difícil. Vamos fazer um treino bacaninha para a maioria da população? Sim. Aquele treino que vai dar resultado não vai ser o melhor, não vai ser o mais específico, não vai ser no menor tempo possível. Beleza, realmente, você tem total razão. Mas o que eu ia falar é justamente porque são tantas variáveis, tanta coisa para conhecer, né, para ajustar, refinar, que, cara, é mais fácil você errar nessas variáveis do que você prescrever aquilo tudo certinho. Mas seu argumento já quebrou tudo que eu ia falar, então vamos parar por aqui. E o negócio é difícil mesmo, porque é tanta variável, mas tanta variável, que se você pegar... Você pode acertar na carga, mas errar na série, no descanso. Você pode errar na progressão. Você pode errar você pode errar em muita coisa. A gente conversou com o Emerson Gomes. Você pode errar no dia do cara. O cara chegou cansado. Hoje não era dia de você forçar desse tanto. Você não captou aquilo. Então, e se você pegar 2 treinadores olímpicos de natação, eles talvez discordem em várias coisas sobre o treinamento. Então, não tem um gabarito, né? Não tem. Então, você tem mais princípios norteadores, né, do que coisas totalmente conclusivas. É isso. E aí, Cris, algo mais? O que você sente falta? Faltou você falar, Cris. Como está a sua vida ativa hoje em dia? Eu tô naquela fase que o Franco falou que só sobra da meia-noite às 6, mas nessa hora eu tô planejando casamento, então.
Pode ser um esporte também, né? Você tem que planejar, replanejar, periodiza de um jeito, não deu mais, tem que trocar. Muitas variáveis também, assim como o treinamento, né? Você faz taekwondo, né? Fez taekwondo? Eu tive que parar. Não chego a tempo mais nos treinos, mas eu fazia. Que eu lembro que eu conheci a Cris na graduação, toda quietinha, pianista. A primeira coisa que ela trouxe pra gente era foi um caso de uma professora de piano, seu aluno. E pra gente discutir em sala de aula e tal. Aí o dia que ela falou que fazia taekwondo, cara, tomei um susto. Falei, choque de realidade. Não imaginava. Igual a Nath Febrini também. Ela fazia uma luta diferente, né? Nath, o que é? Primeiro ano, mesma situação. Primeiro ano, ela com aquela carinha meiga, assim, fazendo assim com a mãozinha, girando o corpo. Eu falei, balé, né? Faz dança. O que você faz? Ela, é uma espécie de MMA. Eu falei, caralho. Mas acho que a lição que pode ficar aí, Cris tá num momento difícil, entre meia-noite e 6, ou é dormir ou é planejar o casamento. Fica a deixa de que passe rápido por esse momento e retome, né? Se não for possível para agora, ou dentro da sua rotina de agora, encaixe o mínimo possível. Fazer né? o possível, mesmo que... Tem artigo falando que o atleta de fim de semana tem benefício em relação ao sedentário. Então, não tem desculpa, né? Nesse ponto, eu concordo com o Cássio. Mas manter uma rotina regular nesses momentos, cara, é super desafiador. Só que aquele negócio, tem oportunidade, cara, encaixa que vai valer a pena. Você nunca sai arrependido de ter ido treinar. Nunca. Eu ouvi alguém falar isso e é a maior verdade do mundo. Você nunca se arrepende de ter ido treinar. Uhum. E acho que outra mensagem aí para ficar é de que tente verificar, pensar um pouco na sua prática, assim, o que essa atividade regular, se você já faz, como que ela está te beneficiando no seu dia a dia de trabalho, pelos vários fatores que a gente citou aqui. Se você está num momento difícil, que a partir desse episódio você vai começar a encaixar melhor, seja no intervalo entre um paciente e outro, seja numa caminhada mais longa de deslocamento do dia a dia, tentar perceber como isso vai influenciar também no seu dia a dia com o seu paciente na hora de prescrever os exercícios. Uma reflexão legal que fica é até pensar para o perfil de paciente, cliente que você tem, quais são as experiências motoras, esportivas que você poderia ter que talvez agregarem um pouco mais. Mesmo que seja pontual. Eu vou fazer uma provinha X para saber o que ele passa. Cara, talvez comece tentando isso que o benefício vem, né? Sem dúvida. Coisa que eu já fiz, lembrando agora, e sempre trouxe isso, eu acho que eu tinha jogado squash uma vez na minha vida, e eu estava atendendo um paciente em torce de tornozelo, e aí vizinho da clínica tinha um espaço lá de squash que ele praticava lá. E aí um dia na sessão eu brinquei com ele, a hora que você estiver bom do tornozelo eu vou jogar com você. Sei lá, tinha jogado há muito tempo na infância, brincando, né? Não, beleza, vamos. Aí fui algumas vezes com ele, assim, é sempre uma experiência legal, assim, você cara, se introduzir a novos esportes, ainda mais com o paciente que você tá dando aula ali, tá dando alta, né? Então, muito legal. E cria um vínculo bacana com o paciente. Eu tive algumas experiências dessa, mas eu lembro... Bom, tem a com o Salomão, que depois eu dividi apartamento com ele, mas foi meu paciente, atleta de jiu-jitsu, e eu simplesmente quebrei o dedo, quebrei a placa volar num dia que todo mundo brincou lá de jiu-jitsu e o Cássio tentou armar para o Salomão tomar um pau, trouxe o Cris e o Cris tomou um pau do Salomão. Isso precisa ficar registrado aqui. Mas uma outra vivência que eu tive bem legal também foi um atleta de beisebol, um cara que é outfielder. Então é o cara que fica longe tendo que recompor as bolas que vão para longe no campo. E ter essa vivência de entender o que é o arremesso do... pitcher, né? É o cara que está ali arremessando para rebater, e o do outfielder, cara. Foi uma experiência bem bacana também. Mas você foi pro campo arremessar? Não, fui com ele no Ibira. Fui ali, mas a gente foi entender um pouco no corpo, já tinha visto, estudado, procurado artigo, aí falava, tá no ponto, vamos lá. Foi, animal, cara. Agora, tem aqueles esportes que realmente é melhor não participar. Você que... Base jump.
Base jump, skate no meu caso. Né? Era isso que eu queria trazer. Marcha atlética. Tem não vídeo no faço. nosso canal do YouTube eu contando um pouco da experiência verdade. enquanto fisioterapeuta com o ombro recém-luxado ao tentar praticar skate. Mas na época nem foi por conta de algum paciente, enfim, foi uma experiência que eu queria de curioso. Tem coisa que a partir de uma certa idade é melhor não mesmo. Melhor não. É melhor não, tudo bem. Entende os princípios do movimento daquele esporte Cara, nesse e sentido, se contenta com isso. Eu vou te falar experiências que eu deixei de fazer, apesar de gostar muito. Luta. Na pandemia eu tentei voltar a lutar Muay Thai e quebrei a costela. Eu falei, cara, não dá mais, né? Não dá mais. Porque assim, como a gente trabalha com o corpo, o risco é muito grande ali. Então, vale a pena. A gente começa a ponderar o risco que vale correr, né? Exato. E é isso, assim, praticar, claro, a atividade que você gosta mais, se especializar, se aprofundar nela, se é aquilo que te dá mais prazer e tal, mas sob o ponto de vista de trazer um generalismo para movimento, para isso ser aplicado em prescrição de exercício, é entender o custo-benefício disso, o risco, né? Benefício disso. Então, acho que, dadas as lições... Boa. Faça o merchan, vai, Rafa. Você que está aí nos acompanhando, acompanha até o final desse episódio, por favor, acesse a gente no Spotify, se caso você esteja escutando, aqui, caso você esteja escutando no YouTube, vendo no vídeo, abre o Spotify, coloca 5 estrelinhas, que é a única opção que esse podcast merece. Se você está no Spotify, vá no YouTube e faça a inscrição no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações e você vai estar por dentro de toda e qualquer novidade que for postada. Agora estamos com episódios nesse novo formato. Temos cortes no Instagram que sempre estiveram presentes ali, cortes no YouTube também, além do episódio completo, e shorts, né, no YouTube. Você que quer aquele conteúdo pílula para ver se é fisgado para o episódio completo, dá uma busca lá e cada vez mais conteúdos diferentes. Temos algumas ideias aqui que a gente vai botar em prática que devem ir para os shorts também, enfim. Muito bom. Certo? Certíssimo. Fica de olho que as camisetas estão por aí, hein? As camisetas estão por aí. Vamos retomar com a campanha das camisetas, certo? Retomado. Bruno Muniz está cuidando disso. Então, acesse reserva.inc/movimento em foco para conferir os novos modelos clássicos. Acesse também o apoia.se/movimento em foco e apoie essa resenha para que ela continue cada vez mais estruturada e que você possa, sendo parte desse clube do movimento, estar sentado aqui com a gente, servindo cerveja pra gente, tomando cerveja com a gente. Aqui? Não sei. Exatamente. Do nosso lado. Exato. Bom demais. Feito. Muito bom. Valeu para quem ouviu até então. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.